Eu vou mostrar para você hoje um vídeo com algumas contradições da Bianquinha, tá? Envolvendo ali o questão do Super Xandão, o Renan Play e coisas até da própria vida dela, tá? Eu preciso que você assista esse vídeo até o final. Tem coisa aqui que é bizarra, gente. É muito bizarro mesmo. Principalmente quando você percebe como a visão que a gente tem de uma pessoa, ela pode mudar drasticamente em tão pouco tempo. Obviamente que eu não conheço essa moça, a Bianca, né? Bem aqui e tudo mais, como as pessoas chamam. Nunca tive contato com ela. Eu já vi alguns conteúdos, algumas coisas ali das quais eu discordei bastante. Até porque claramente eu não sou o público dela, mas também já assisti ali a entrevista dela no Redcast, que pra mim foi tudo ok. Tipo assim, eu discordei de algumas coisas e tal, mas nada além disso. Só que aí, quando começou essa situação toda relacionada ao Super Xandão, Renan Play e tal, e agora também o Gustavo Lázaro, a gente começa a perceber como uma postura errada, ela pode crescer a um ponto que, tipo, não compromete apenas aquele episódio, compromete toda a credibilidade da pessoa, né? E pra mim foi isso que aconteceu no caso da Bianca. Então, quando eu vejo alguma declaração dela, alguma coisa na internet, eu não consigo ver, opa, não só tem isso, deve ter algo muito além disso, entendeu? Eu não consigo simplesmente ignorar essa sensação que eu tenho. E isso é muito importante para vocês perceberem que credibilidade, gente, é uma coisa muito difícil de construir. Só que ela é, ao mesmo tempo, assustadoramente fácil de destruir. E eu acho muito bizarro tudo que aconteceu nesse caso da Bianca e como isso destrói a imagem dela. Ao meu ver, ela surtou. Obviamente, eu não estou diagnosticando ela, é a minha percepção com relação ali à situação toda. Então, eu vou dar play aqui pra gente assistir junto. Só que antes, se você não me conhece, é novo aqui no canal, ou até mesmo se você já é da casa, olá, tudo bem do lado daí, tudo certinho? Eu me chamo Lai Oliveira e seja muito, muito bem-vindo ao meu Notório Mundo. Vem assistir comigo esse vídeo. É muito duro ser uma mãe solteira, entendeu? É a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu falei que a comunidade dele instiga. Não te assistia, mas agora eu vou estar aqui por te ajudar no conselho, mesmo que eu seja um fracassado. Ninguém é fracassado, rapaziada. Se você tá aqui com saúde, quantas pessoas não pagariam por mais 2 dias de vida? A única maneira de você ser notado é vir no meu chat. 5h20, onde você poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro, com a sua namorada. Mas você quer uma migalha de atenção de uma pessoa que nem sabe quem é você. Renan Play falou que eu falava que ele incentivava estudo? Não. Eu falei que a comunidade dele instiga. Eu falei que a comunidade dele instiga. Denunciei um canal dele, gente, porque ele é uma pessoa que propaga, ele e os viewers dele propagam estupro contra as mulheres. Se o Lázaro fizer igual o Renan Play, que tava propagando estupro, que tava propagando para as pessoas me matarem, se ele me chamar de vagabunda, sodomita, favelada, incentivar estupro e suicídio igual o Renan Place fez, ele vai tomar processo. Eu não cheguei a ver. Quem vê essas coisas são meus clipadores. Eu tenho um time de clipadores de 7 clipadores. Ó, vamos lá. Vamos lá porque eu venci na vida. Tenho saúde, não virei mãe solteira. Mano, eu admiro muito uma mãe solteira, muito pra caralho, ela teve que fazer os 2 serviços. Mas é lógico que isso traz uma carência na criança. A mãe, ela teve que fazer o papel de 2 pessoas, mas era pra ser 2 pessoas. Você que tem um pai ausente, eu sei que no fundo, você queria que tivesse um pai presente. E eu não quero que eu não quero trazer um filho no mundo pra que ele sofra isso. É muito mais difícil ser uma mãe solteira. Então eu prefiro não ter filhos do que ter filho e ser uma mãe solteira. Eu combinei com um cara que é fértil, já teve filhos e tal, que se até os 36 anos eu não fizer filho, eu tiver uma vida estável, eu vou fazer uma inseminação artificial. Porque ele é um cara inteligente, ele é um cara. Ele é bonito, né? Isso daí é uma coisa que dá um a mais, é um up ainda, né? Nem precisava ser, meu cara é bonito ainda por cima. Não é um cara que tem problemas mentais, então não. Eu já tenho alguns problemas mentais, então não tenho problemas mentais. E o que eu não gosto de falar é do meu pai. Porque eu contei um segredo do meu pai que eu não poderia ter contado. E eu acho que eu perdi a confiança dele pra sempre. E meu pai é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Só que não tem como voltar atrás. Apesar de eu ter falado a verdade, a confiança é uma parada que é só uma vez. Ontem eu tive uma crise, por isso que eu nem abri live, mano. Calma aí. Desculpa.
Não, meu pai não vai mais me ajudar. Porque meu pai, ele mora com outra mulher. E eu falei pra mulher dele uma coisa grave, porque meu pai nunca mentiu pra mim. Eu vou procurar ajuda como, meu querido? Não tem o que fazer. Era a única pessoa que eu realmente, mano, daria minha vida. Quer me odiar? Me odeia, faz vídeo, me xinga. Só não envolve meu pai, mano. Só não envolve meu pai, cara. Só isso, velho. Meu pai não tem nada a ver com isso, cara. Sim, eu vazei o bagulho do meu pai porque eu tava muito chateada. Meu pai mentiu que tava no hospital, cara. Pode jogar o ódio. Eu falei do meu pai e eu me arrependo amargamente de ter feito isso. Eu errei. Eu não deveria ter falado do meu pai. Gustavo, por favor, só deixe meu pai fora dessa. Ah, mas você falou do seu pai, tá bom, mas agora eu estou pedindo do fundo do meu coração. Se você pudesse, Jesus tocar o seu coração, tira meu pai disso, mano. E aquele dia eu perdi meu pai. A ponto da treta ser tão pesada que ele chegou a falar com a minha psicóloga, ele chegou a falar, tipo assim, coisas bizarras, criminosas. Falou que, tipo assim, que minha mãe e eles me batiam muito quando eu era criança porque eu merecia. Tipo, uma criança de 3, 4, 5 anos. Ser espancada, era espancada, não era tipo a chineladinha na bunda, não, espancada. Tô louca? É certo um pai fazer isso com um filho? Tô louca? Desde o começo eu falei que quem me mandava o Pix não era o Xandão. Era um laranja. Da conversa que é onde originou e foi a conversa que, se mostrar que é o Xandão, acabou com a carreira dele. Eu tenho certeza que foi ele, pelas conversas no Telegram que vocês podem não acreditar, aconteceu. Até lá a gente tá bem evoluído já. Obviamente, isso daqui é um fake, né, que falou. Até lá a gente tá bem evoluído. Gente, o donate que aconteceu foi depois desse dia. Por que que ele ia me ligar de voz? 7 da manhã. Por que que o fake ia me ligar? Imagina ter 30 anos e ter essa vida? Qual? Trabalhar na internet, não dever nada a ninguém, comprar um apartamento com o próprio dinheiro, ter viajado o mundo inteiro. A minha vida é muito triste. Perdi meu canal da Twitch. Perdi meu canal do Instagram. Tô devendo 100 mil reais pra agiota. Tô na merda. Meus pais me abandonaram. Tô toda fodida. Não faço amor há 5 meses. Meu ex me trocou. Foi embora. Tem namoro sigiloso porque acha que eu sou louca. Tô tomando remédio. É muito pesado assistir isso tudo, né? Uma sequência dessa e tudo mais, porque a gente tá vendo ali uma moça que ela é uma moça nova, ela tá construindo uma situação que vai destruir justamente aquilo de que qualquer pessoa ali pública mais depende, né? Que é a questão da própria credibilidade. Então, eu sei que as pessoas hoje confundem muito, só que reputação não é número de seguidores, quantidadezinha ali de visualizações, você tá comentando o assunto ou ser um dos assuntos do momento e tudo mais, né? Você pode ter ali milhões de pessoas olhando para você e mesmo assim chegar a um ponto de uma situação em que ninguém mais sabe se vai te dar uma credibilidade sobre uma coisa, se o que você está dizendo é real ou não. Então isso é muito sério. Tem um conceito, uma tentativa de colocar uma lógica que tipo assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né, na internet e tudo mais. Só que gente, isso é bizarro. Isso não faz sentido, né? Essa frase. Porque chamar atenção é uma coisa, agora você construir respeito é outra, totalmente diferente. Atenção, você pode até ter. Você pode, digamos que, entre aspas, comprar atenção com polêmica. Só que respeito e credibilidade não. Tá? E me entristece muito perceber como a coerência das pessoas hoje em dia virou quase uma coisa secundária para elas na internet. Eu não tô aqui falando exclusivamente da Bianca, eu tô falando aí num contexto geral de produtores de conteúdo fazendo isso o tempo inteiro. Todo mundo sabe ali que eu já tive, e volta e meia ainda tenho, umas rusgas, né, com o mentiroso do Furitilique, e eu falo também envolvendo esse caso, porque, gente, no contexto geral ali, né, Bianca, ele e tudo mais, é uma das coisas que mais me incomoda nesse ambiente de internet. É justamente perceber gente que constrói um personagem moral pro público e tudo mais e depois age de uma forma completamente incompatível com aquilo que fala ou até mesmo cobra das outras pessoas. Normalmente a galera prega uma coisa e pratica outra e tudo mais. Então, é muito pesado essa situação, tá? Inclusive, vou até falar aqui, mas voltando para Bianca também, responsabilidade é uma coisa muito séria, gente.
Então, a gente precisa ser coerente na nossa produção de conteúdo. Caráter não é aquilo que você consegue parecer quando a câmera tá ligadinha e tudo mais. O caráter, ele aparece principalmente quando você faz as coisas quando ninguém tá vendo, entendeu? Ou quando você não distorce a verdade para se encaixar na tua narrativa. Para exemplificar melhor o que eu estou tentando trazer aqui, todo mundo sabe que eu sou bem fã do C.S. Lewis. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu gosto bastante dele. E tem um livro dele que é o Cristianismo Puro e Simples. E ele fala muito sobre essa questão, né, sobre a formação moral. E ele fala, né, como as nossas escolhas, elas tendem, digamos que não a produzir apenas consequências externas. Elas também vão moldando aquilo que nós nos tornamos. Então, cada decisão vai de pouquinho em pouquinho ali formando determinado tipo de pessoa. Então, eu acho essa ideia do Lewis muito importante, porque as pessoas elas costumam pensar, tipo assim, ah, foi só uma mentira, isso aqui vai me safar de alguma coisa, ah, eu só acusei aqui, mas não tô prejudicando ninguém, tipo assim, é só uma coisa de internet, é só um vídeo, ou sei lá, vou fazer isso aqui para gerar mais engajamento, e muitas vezes isso à custa da imagem do outro. Só que não existe apenas o que aquela atitude faz com a outra pessoa, também faz com o que produz dentro de você. Toda vez que você sacrifica a verdade por conveniência, fica um pouco mais difícil não fazer isso de novo. Toda vez que você prejudica alguém e racionaliza o que fez, fica muito mais difícil você tentar resistir a praticar isso, né? Porque justificar o que você fez da próxima vai ser mais fácil. Toda vez que você abandona um princípio porque naquele momento ele te atrapalha, você está ensinando a si mesmo que os seus princípios são negociáveis. Aí vai chegar num determinado momento, num ponto específico, que você não sabe mais se possui princípios ou simplesmente argumentos para ficar justificando aquilo que você deseja fazer. Entende? Eu acho que isso é uma das questões ali, vou dizer grandes lições morais, mas enfim, você analisa da forma que achar mais pertinente. Que o Lewis traz em muitas histórias que ele conta nos livros e tal. Gente, tenha em mente que o caráter raramente é perdido de uma vez, tá? Ele vai sendo cedido aos poucos. A gente vai dando ali pequenas concessões, pequenas justificativas, até que aquilo que parecia excepcional ou esporádico e tudo mais vira um hábito para você. É que nem eu falei sobre a questão do pecado nos vídeos anteriores, segue a mesma linha. Por isso que responsabilidade importa tanto. Às vezes a consequência de algo não vai chegar imediatamente. Você pode mentir hoje e tudo mais e não vai acontecer nada de imediato, né? Você pode estar atacando uma pessoa ali porque você quer ganhar mais visibilidade e seguidores, mentindo, distorcendo a vida da pessoa e tudo mais, para criar uma narrativa e bombar, entre aspas, na internet, e você pode até ganhar dinheiro com isso. Só que existe uma coisa que eu sei que é meio clichê, mas dinheiro não compra, que é a confiança. E quando você perde ela, as pessoas não acreditam mais em você, não volta com facilidade. Quando as pessoas começam a olhar para você e pensar, cara, sério, de novo, você tá fazendo isso de novo, é um modus operandi seu e tudo mais, você vai começar a ter um problema enorme. Entendeu? Porque recuperar isso é infinitamente mais difícil do que você conseguir uma visualização a mais nos teus vídeos. Então, por exemplo, quando eu vi o caso da Bianca envolvendo o Super Xandão, particularmente eu achei tudo muito pesado. Não foi uma situação irrelevante ou uma simples picuinha de internet. A gente está falando ali de coisas, né, afirmações capazes de arruinar, destruir uma reputação de uma pessoa, de terminar um casamento. E pelo que eu acompanhei até aqui e tudo mais, eu acredito na versão apresentada pelo Super Xandão mesmo. Por exemplo, obviamente, se amanhã surgirem provas e provas robustas demonstrando outra realidade, eu revejo a minha posição e eu vou ficar super decepcionada, tá? Mas, sinceramente, pela impressão que eu tenho dele, positiva, e também da esposa dele, eu duvido muito, tá? É isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Enfim, até estendi mais do que eu deveria. Só que, pra terminar esse vídeo, eu queria muito que você pensasse no que eu falei. Porque quem produz conteúdo, gente, você vai começar, ou você, sei lá, já produz, ou você não produz, mas está consumindo conteúdo, preste atenção nas coisas. Dinheiro é importante, visibilidade do que o teu produtor de conteúdo, você está querendo ter ali é importante e tudo mais. Crescer profissionalmente importa, obviamente, mas nenhuma dessas coisas deve valer mais do que você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e saber que a sua vida não depende de uma mentira. Saber que você ali não precisou destruir a vida de outra pessoa para poder
poder estar ganhando visibilidade com relação a isso. Você precisa ter isso em mente. Não fabrique, não distorça, não fique imputando algo a alguém sem fundamento e depois ficar agindo ali como se a reputação dessa pessoa fosse descartável, porque ela não é. Do outro lado, gente, tem uma vida, tem uma família, a pessoa trabalha, a pessoa tem uma reputação e para todas essas coisas tem consequências, tanto para você quanto para outra pessoa também. Então, parem de buscar desesperadamente atenção na internet. Você pode passar tanto tempo construindo um personagem para que outros assistam e tudo mais, só que em algum momento você não vai conseguir sustentar isso. E quando você sair da internet, você vai ver que as coisas que você fez teve consequências reais. Então, cuidado, cuidado. Fama, ela pode até fazer muita gente saber o teu nome e tudo mais, só que caráter é o que vai determinar se esse nome vai valer alguma coisa e se ele merece confiança, tá bom? Mas claro, obviamente, tudo que eu falei aqui é a minha opinião e eu gostaria muito de saber qual é a sua. Então deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal e me segue também lá no Instagram. Foi muito, muito bom conversar com você. Até a próxima e fica bem, tá?